Setembro, o mês da prosperidade, de ampliar a minha receita, de olhar minhas questões financeiras, agora que eu vou deslanchar. Mas será que eu terei desafios também? O que será que a numerologia pitagórica tem para dizer para nós? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, meus amores, vamos falar de numerologia. Qual que é a vibração desse mês de setembro? É o mês universal 8, que está abaixo do ano universal 8. Por isso está se falando tanto em questões financeiras, em prosperidade, mas também um mês regado a desafios. Vamos entender. A união dessas duas vibrações, é claro, que intensifica tudo do 8. Então, o mês de setembro é um mês, sim, que está muito favorável para ampliar minha receita, fazer investimentos, as questões materiais e profissionais estarão em evidência, a nossa liderança diante da vida, não só no profissional, em qualquer questão, mas também intensifica a questão da justiça. Lembrando que o 8 trabalha a justiça divina, o equilíbrio entre vida material e vida pessoal, que é a regência do nosso ano inteirinho. Mas pelo fato do mês de setembro ser o mês 8, tudo isso que eu estou falando para vocês é potencializado, né? Então, neste mês, gente, nós vamos ter que olhar, sim, para todas essas questões, vai estar favorável, né, para nós olharmos para o nosso financeiro, se eu tenho processos na justiça, está favorável para resolver, mas desde que eu tenha feito tudo certinho, né? O 8 ele cobra isso. Como que você pode pedir fluidez num processo, harmonia, que feche com êxito, se você não fez nada? Aí não vai acontecer. O 8 é muito justo, né? Traz uma energia de correção e ética. Então, nesse mês, nós teremos um chamado para olhar para todas essas questões financeiras, materiais, profissionais. Está favorável o investimento, mas também é um mês que vai pedir para nós, como eu sempre digo, o que o universo pede para nós, ética, correção. Fiquem atentos àquele impulso ambicioso, sabe assim? Aquela ambição desmedida. Então, se vigiem, tá? Vigiem o seu mental, o seu emocional, para tomar cuidado com esse tipo de postura, que podemos ser levados a isso. Vou falar agora das 4 áreas, né? Vamos chamar de 4 áreas pilares que eu sempre falo para vocês, lembrando não que as outras não sejam importantes, mas como que elas vão funcionar, qual a influência dessa duplicidade aí de 8, né, na nossa vida. Vamos começar pela saúde. Por que eu vou começar pela saúde? Porque neste mês de setembro, por nós estarmos muito agitados e muito envolvidos com as nossas questões materiais, profissionais, vai ser um mês bem agitado de ação. Questões que nos causam estresse, tanto mental quanto emocional, virão à tona. Esse mês de setembro vai testar a nossa resistência em relação à saúde. E claro, testando a resistência, o que esse 8 está pedindo? Equilibre as suas tarefas com a sua vida pessoal, com a sua qualidade de vida. Então, as atividades físicas indicadas para esse mês de setembro é tudo aquilo que aumente a tua resistência, sabe? Sua resistência física, sua resistência muscular, a sua resistência mental. Para isso, eu tenho que fazer atividades que relaxem o meu mental, para que eu possa produzir mais. Um alerta em relação à saúde. Não adianta se tornar um workaholic, é um risco do mês de setembro. E com isso, você trabalha pra caramba 12, 14 horas. Você faz isso na segunda, na terça, na quarta. Na quarta, sua produção já vai começar a cair. Na quinta, na sexta. Entende? Você já não vai produzir mais como você deveria produzir em todos os dias da semana, em todos os dias que você tem as suas tarefas, as suas atividades profissionais. Por isso, para a saúde, um alerta é não se tornar um workaholic no mês de setembro. Todos nós estaremos sob essa influência. Busquem o equilíbrio para que você possa produzir adequadamente todos os dias que se fazem necessários. Por isso, atividades que trabalhem a nosso fortalecimento físico, muscular, tarefas, atividades que trabalhem o equilíbrio do nosso mental e do nosso emocional. E assim nós conseguimos produzir com sucesso, com êxito, trazendo os resultados que a gente tanto espera. Não adianta não cuidarmos dessa máquina aqui. Sem saúde, a gente não faz nada. E o mês universal 8, essa energia do 8, ele nos lembra muito bem isso. Então, equilibrem aí todas as responsabilidades com a qualidade de vida, tá bom? Vamos falar agora da área afetiva, da nossa área afetiva, lembrando familiar, amorosa, as questões do coração.
Gente, assim, relacionamentos no geral que não estiverem balanceados, que estiverem em desequilíbrio, o 8 faz assim, ó. Bora olhar para isso e resolver. Tensões na área afetiva podem acontecer justamente por ter esse desequilíbrio, né? Desse dar e receber, do compartilhar, da parceria. E aí, dentro da relação, essa tensão é naquele sentido assim, não é justo, você não tem sido justo comigo. Você não tem olhado para minha responsabilidade dentro da relação, para sua responsabilidade. Você está me deixando à deriva. Então, gente, vamos evitar, né? Para que serve uma previsão tanto astrológica quanto numerológica ou oracular? Falo de baralho, cigano, tarô. São os alertas para que nós possamos trabalhar em cima dessa questão e conduzir da maneira mais positiva possível. Então, evitem as tensões, conversem, tragam equilíbrio para as relações, para as parcerias afetivas e familiares. Disputas de poder podem acontecer nas relações. Brigas por questões financeiras e materiais, tanto na relação amorosa quanto na familiar. Por isso estou falando de disputas de poder, dessas questões, né, financeiras. Evitem. O que é favorável é o diálogo, é trazer o equilíbrio, a compreensão de maneira justa, clara e verdadeira, que é isso que a vibração 8 ela pede. Falando agora da nossa vida profissional, né? Como vocês perceberam que eu estou trazendo alertas aqui de tensão e de cobrança, né? Disputa de poder no profissional não é diferente, tá? É um mês favorável para nós termos reconhecimento profissional, não só do gestor, se você trabalha no mundo corporativo, mas de clientes, fornecedores, de pares, para você que é autônomo que nem eu, sabe? Um reconhecimento, isso vai ser muito bacana. Por quê? Porque você trabalhou o seu ano inteiro, o seu servir de maneira adequada e trouxe frutos. E esse é o reconhecimento, isso é prosperar. Falando de autônomo, você pode ser indicado para outras pessoas para utilizarem o seu serviço. Falando de trabalho, já começa a vislumbrar uma promoção para você, um novo cargo. Então, no profissional, todos nós, estando no mundo corporativo ou não, autônomo ou não, temos que exercer a nossa liderança de maneira justa, as nossas iniciativas, que possamos tomar a frente das situações, mas olhando como as minhas ações impactam no meio ao meu redor. Isso é a liderança carismática e motivadora, a liderança voltada para o outro. É essa liderança do número 8. Então, setembro, teremos esse chamado para exercer a nossa liderança também no profissional. E em todas as demais áreas, como eu já citei aqui, né? Então, olhem para isso e fiquem atentos a essas questões de ambição, tá, gente? E isso não só olhando para o seu sentir, para você não ter esta postura que não é nada positiva. Devemos ser ambiciosos, sim, mas crescermos de acordo com as nossas capacidades e habilidades. E não passar por cima do outro. Às vezes podemos ser tomados pelo ímpeto e acabar fazendo isso. Por isso que temos que vigiar. Mas também vigiar o quê? O ambiente à minha volta. Tem pessoas aí que podem fazer isso com você. Então, no profissional, fica atento aí às injustiças, a essa ambição desmedida e às tensões, né? A conflitos. Por quê? Disputa de poder. Mesma coisinha aí que eu falei da área afetiva, tá? É esse o alerta para nós. Mas, no geral, se estivermos trabalhando tudo no positivo, é um mês tão bom para crescer profissionalmente, é um mês tão bom para trazer retorno financeiro para nós. Tá bom, meus amores? E já pegando aí o retorno financeiro, vamos fechar o nosso vídeo falando da área das finanças. Sim, tá liberado fazer investimento? Ok, está. Até porque eu vou crescer se eu fiz todo o meu mapa natal no positivo e todas as tarefas que esse ano Universal 8 sempre tem trazido para nós e nos meses anteriores com as suas respectivas vibrações. Com certeza vou ter retornos, posso fazer investimentos inclusive vislumbrando assim, como que eu quero que o meu negócio cresça já para 2025. O que eu quero para o final do ano? Eu tenho que investir em estudo, em material, em parcerias, né? Tá favorável em literatura, mas ficar atento o quê? A esse ímpeto, né? É esse impulso de gastar demais. Então, o 8 ele pede o equilíbrio entre o investir e o quanto que eu tenho que manter uma certa reserva,
tá? É assim, é gastar com equilíbrio sem dúvida nenhuma. E controlar esses impulsos, porque a gente pode ficar empolgado, as coisas ficam tão bem, e eu acabo gastando em coisas desnecessárias pela empolgação. Isso é desequilíbrio, tá, gente? É a sombra do 8. Eu só fico com meus olhinhos brilhando para uma determinada situação e não sei se aquilo realmente vai ser bom para mim. Então eu tenho que trazer a racionalidade do 8 para falar, peraí, poxa, estou prosperando pra caramba esse mês. Mas peraí, deixa eu pegar isso para investir no meu futuro. O que eu quero até dezembro? Já pensando no ano de 2025. O que eu preciso fazer? Dá vontade, né, de comprar aquela coisa que eu tô querendo tanto o ano inteiro, mas de repente o investimento na minha carreira, na minha saúde, né, em questões alimentares, por exemplo, na minha aparência, para eu ficar bem no meu profissional, se faz necessário. Não que você não possa fazer aquele mimo para você no mês de setembro. Deixe sim uma reservinha para você se mimar. Poderemos, mas lembrando, veja o que é mais importante. O 8 ele trabalha com priorização, principalmente na questão material. E assim, meus amores, alerta para quem está com muitas dívidas, sabe? Não olhou para isso o ano inteiro. Podem vir muitas cobranças nesse mês de setembro, sabe? Os seus credores aí falando assim, e aí, quando que você vai me pagar? Ou instituições financeiras, tá? Então, por isso que é importante a gente manter este olhar com responsabilidade para o nosso financeiro. No mais, é um mês extremamente positivo, tá bom? E é isso, meus amores, é essa a previsão do nosso mês de setembro. Eu espero que seja muito próspero para você, sim. E se você falou, nossa, Kátia, tem algumas coisas que eu deixei por fazer, dá tempo. Faça. A liderança e a iniciativa está favorável nesse mês. E trabalhando a prosperidade, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilha, ajuda muito o meu canal, deixa o seu like e faça comentários, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui, eu volto aqui e respondo para vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.